Este segundo livro de Crônicas apresenta-nos o reinado do filho de Davi e da família de Davi. O seu ponto de partida não é a fé de Davi junto da arca, mas sim o tabernáculo que Moisés, servo de Deus, tinha erigido e o altar de bronze junto do qual o rei e a assembleia prestavam culto. A realeza é concretizada em relação a Israel e o povo de Deus que Moisés tinha feito sair do Egito. É o meio do cumprimento dos desígnios de Deus a seu respeito. Não é, sem dúvida, uma nova aliança feita por um novo poder, mas o objeto da bênção é Israel. Se Boaz e Ruth formam o tronco da família, é a Noemi que nasceu um filho, quer dizer, pela graça soberana, por um Redentor. O seu significado do seu nome em quem está a força, aquele que não tinha nenhum título, e realmente Israel não tinha mais nenhum. Então, aquele que não tinha nenhum título é introduzido no gozo das promessas. Israel, durante muito tempo, conhecido como aquele que é agradável a Deus, é o povo que recebe no seu seio o filho que nasceu. Dizem: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías capítulo 9, versículo 6. Junto do altar que está diante do Senhor, no tabernáculo da congregação, Salomão reconhece a sua posição, deve julgar o povo de Deus. Mas tudo isso terá lugar mais tarde em poder. Este livro apresenta-nos também a realeza em relação com a terra e o governo do povo sobre a terra. A glória e as riquezas são acrescentadas ao que Salomão pede. Não se trata nem de inimigos, nem de energia da fé. A posição do rei é a continuação da vitória que a fé tem alcançado. Ele reina e está estabelecido em glória e em riqueza. Começa a construir a sua casa. O rei Irão reconhece o eterno Deus como Criador dos céus e da terra, e os estrangeiros que habitam em Israel são os escravos do rei para executarem os seus trabalhos. No templo, os querubins têm os seus rostos voltados para a casa, isto é, para o exterior. Os atributos de Deus não olham agora só para a aliança, para a manterem, apesar de tudo, mas olham também para fora, para abençoarem. É o templo do milênio, mas o véu reencontra-se aqui, no templo. Seja qual for a bênção do reino do verdadeiro Salomão, Israel e a terra não têm um acesso direto e imediato ao pé daquele, falando de Cristo, que está escondido nos céus. É a isto o que nós pertencemos, entrar com ousadia através do véu rasgado e não encontrar bendito seja Deus. Nenhum véu lá em cima, no céu. Nós não encontramos isto. Hoje nós temos um acesso livre através de Cristo. Lá não há templo nem véu. Nos céus, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A estabilidade de um governo divino é concedido à terra, assim como a bênção de um Deus cujo rosto está voltado para ela. Mas aqueles que são abençoados não veem esse rosto, não vejam esse rosto, não se aproximam dele. Há também um altar próprio para o culto, nesse templo de bênção. O altar e o véu não são mencionados no livro dos reis, onde a estrutura do templo é a figura das coisas invisíveis e onde, como conjunto, nos é apresentado como sendo a morada e a manifestação de Deus. Havia ali uma porta de ouro que se abria de par em par diante do oráculo, e nada nos é dito do altar. Nas crônicas, a ordem é também restabelecida segundo o estado de coisa que nos é ali apresentado, isto é,
segundo o estado da gloriosa realeza de Cristo. Há um pátio para os sacerdotes e o grande pátio exterior com portas. Tudo era preparado, note o capítulo 4, versículo 6, para as relações de que falamos. De igual modo, quanto à manifestação da glória, não é feita nenhuma referência no livro dos reis da aceitação pública do sacrifício, sendo somente mencionado que quando a arca foi transportada para o lugar santo e que, tendo saído os sacerdotes, as barras foram tiradas, de modo que a morada do Eterno era ali definitivamente estabelecida, a glória do Senhor encheu a casa. É a habitação de Deus, figura das moradas celestiais que nos esperam, da casa do nosso Pai. Por outro lado, o que nos é apresentado no livro de Crônicas, são as relações de Deus com o povo nos últimos dias, prefiguradas no que aconteceu a Salomão. Foi quando os clarins e os cânticos se faziam ouvir, todos em perfeito acorde, para louvarem o Senhor, cantando que a sua benignidade dura para sempre, que a casa se encheu da glória do Senhor. Assim, como vimos, quando tudo estiver cumprido para Israel, essas palavras celebrarão a incansável misericórdia, cuja bênção de Deus nesse dia será a prova. É a libertação e a bênção deste povo que demonstram a veracidade dessas palavras. Vimos que havia uma segunda parte da graça, a aceitação de Israel como adorador após o seu pecado. Não se tratava apenas do estabelecimento da arca no Monte de Sião, mas do sacrifício, do perdão e do culto que daí resultava. Como consequência, no Monte de Moriá, na eira de Ornã, o Jebuseu, aonde Davi fez o altar. Salomão tinha feito a sua oração e pedido que os olhos do Senhor estivessem abertos e que o seu ouvido estivesse atento às orações que lhes seriam dirigidas naquele lugar, citando o pedido de Davi, como encontramos no Salmo 132, e apoiado o seu pedido na gratitude de Deus para com ele. O fogo desce e consome o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor enche a casa. Ora, agora não se trata apenas de os sacerdotes não poderem entrar, os filhos de Israel vêm, vejam a glória que fica sobre a casa. Prostram-se e adoram. É a aceitação pública do sacrifício que põe o povo em relação pública com Deus. Ele faz reconhecer que o eterno Deus é bom e que a sua benignidade dura para sempre. Veja, por exemplo, Levítico capítulo 9, versículo 24. Somente nesta última passagem não se tratava de reconhecer a infatigável bondade de Deus. Há ainda, na cena que agora estudamos, um outro elemento a considerar. É a assembleia pública e alegre de todo o povo, a festa dos tabernáculos, a grande congregação. Leia o Salmo, capítulo 22, versículo 25, e também a congregação do altar. São duas coisas que assinalam a participação de Israel na bênção, a saber, o altar e a festa dos tabernáculos. O culto, após a queda e a ruína, fundado sobre a aceitação do sacrifício e o gozo do efeito das promessas, não estando o povo já em angústia. Vemos ainda aqui os instrumentos de música do Senhor que Davi tinha introduzido para o celebrar, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi louvava por meio deles. Note o capítulo 7, versículo 6. Feliz pensamento. Porque quem é Davi? Veja o Salmo 22, capítulo 22, versículo 22. Israel está alegre e feliz por causa de toda a bondade do Senhor para com Davi e Salomão e para com Israel, seu povo. Note o versículo 10.
Depois, o Senhor expõe a Salomão as condições sobre as quais Deus o coloca, assim como o povo, para gozarem da bênção ou para a reencontrarem. Deus tinha escolhido esta casa de oração. Se houvesse castigos e o povo se humilhasse, Deus proveria. Os olhos e o coração do Senhor estariam continuamente sobre aquela casa. Todavia, a respeito de Salomão e da posteridade de Davi em geral, a bênção do povo inteiro devia depender da sua fidelidade. Se a família de Davi viesse a desviar-se de Deus, Israel seria desarraigado da terra prometida, e a casa, santificada para o culto do eterno Deus, seria um tema de zombaria entre todos os povos e um testemunho do justo juízo de Deus. O capítulo 8 dá-nos ainda alguns pormenores acerca do Estado de Israel, Estado que prefigura o dos últimos dias. Salomão sujeitou a si tudo o que teria podido impedir o pleno gozo da terra prometida em toda a sua extensão, quer do lado de Tiro, quer do lado da Síria. Os estrangeiros no país ficam tributários e os filhos de Israel são capitães e gente de guerra. Sião é plenamente santificado e o culto do eterno Deus mantido e honrado pelo rei. O serviço da casa de Deus, os louvores e toda a ordem que lhe pertence são regulamentados segundo a determinação do rei Davi. O mandamento do rei era, em todas as coisas, a regra absoluta. Mesmo Edom vem ser sua possessão e até ao Mar Vermelho, todos estão sujeitos ao rei Salomão. O rei de Tiro, que representa a glória mundana dos gentios, fornece-lhe o que é necessário para o cumprimento dos seus projetos. Mas não é somente nos limites da terra prometida que o poder e a glória de Salomão se fazem conhecer. A sua fama expande-se entre os gentios, até países distantes, e a rainha de Sabá vem trazer-lhe o seu tributo de admiração e as coisas preciosas das nações, que devem assim contribuir para o esplendor e a glória do lugar escolhido por Deus, cuja luz era vinda e sobre o qual a glória do eterno Deus se tinha erguido. De momento, sem dúvida, isso não era senão um tipo, mas, segundo o princípio da graça e pelo poder que há se cumprido plenamente tudo, segundo os desígnios de Deus, é uma glória cuja fama atrai os gentios, mas cuja vista ultrapassa tudo o que dela se podia dizer e que, para ser apreciada, devia ser conhecida de perto. É uma glória que está acima de tudo o que o mundo tem visto. Uma sabedoria sem par, e esta sabedoria atrai todos os reis da terra, que, todos os anos, levavam as suas oferendas e as suas dádivas ao rei, assentado no trono de Deus sobre a terra. Deste modo, reinando até os últimos limites da terra prometida, Salomão fazia gozar todo Israel da abundância e da bênção que Deus derramava sobre o seu povo. Mas aí, dentro em pouco, o quadro iria mudar. Os erros de Salomão não são contados aqui pelas razões que já assinalamos, mas a história de Roboão apresenta-nos a queda imediata da realeza que Deus tinha estabelecido. A loucura do rei foi a sua ocasião, mas era apenas o cumprimento da palavra do Senhor dita por Abias. A guerra, iniciada por Roboão contra as tribos revoltadas, é impedida. Roboão submete-se à advertência do profeta, é abençoado e fortifica-se em Judá. Os levitas
acorrem a Jerusalém, assim como um grande número de fiéis que não queriam abandonar o verdadeiro culto do Senhor para servir bezerros de ouro aos quais o seu nome tinha sido dado, o nome de Deus, a estes ídolos. Deste modo, Judá é consolidado e fortificado, porque durante 3 anos o rei anda nos caminhos de Davi e de Salomão. Mas, dentro em pouco, abandona a lei do Senhor e, embora em segurança do lado de Israel revoltado, é castigado por inimigos inesperados, em cujas mãos caem todas as riquezas acumuladas por Salomão. Contudo, ele humilha-se e a ira de Deus desvia-se dele. Na história que vamos estudar agora, encontraremos os caminhos de Deus mais imediatos e mais diretos para com aqueles que estão em relação direta e reconhecida com Deus, segundo a sua graça para com Davi, e em relação com a casa que tinha consagrada ao seu nome. Quando os reis são fiéis, tudo vai bem. Nas suas guerras com Jeroboão, Abias coloca-se inteiramente nesse terreno e é abençoado. Asa segue o seu exemplo e quer em paz, quer em guerra com os etíopes. Israel prospera sobre o seu reinado, tira os ídolos, porque eles aparecem ali continuamente. É necessário muita energia para os expulsar e impedir o seu regresso. A própria mãe do rei teve de ser privada da sua posição real por causa da sua idolatria. No entanto, os lugares altos ainda subsistem. Infelizmente, embora a fidelidade de Asa tivesse continuado, a sua fé veio a falhar mais tarde. Enraivecido ao ver os israelitas dirigirem-se ao país de Judá, Baasa constrói uma cidade para impedi-los de irem para lá. E Asa, em vez de confiar no Senhor, Deus Todo-Poderoso, alia-se, faz uma aliança com o rei da Síria. Aliança que produz o efeito desejado, mas que suscita os gentios contra Israel. E isto não é tudo. A aliança com o mundo impede-nos de vencermos esse mesmo mundo. Sem este ato, os sírios teriam caído nas mãos de Asa, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Note o capítulo 16, versículo 9. Solene e preciosa palavra, ferido no seu amor próprio e irritado por ter, assim, perdido uma tão boa ocasião, Asa mete na prisão aquele que presta esse testemunho e oprime o povo. É então castigado por Deus e, infelizmente, não volta para Deus durante a punição. Contudo, exceto neste lamentável caso, Asa foi fiel e honrado. Josafá, seu filho, sucede-lhe no trono e começa o seu reinado andando fielmente com Deus. Fortifica o seu reino contra Israel, inimigo mais perigoso ainda pelo seu exemplo do que pela sua força. Quando algo tem a pretensão de estar em relação com Deus e de o reconhecer, não podemos ter a certeza, senão julgando-o com um julgamento espiritual, que nós não podemos formar se não tivermos um justo sentimento da honra de Deus. Então, como dizia, quando algo tem a pretensão de estar em relação com Deus e de o reconhecer, não podemos ter a certeza senão julgando-o com um julgamento espiritual, senão cortando com tudo o que pretende estar em relação com Deus e tratando-o como inimigo. É o que Josafá faz no princípio. E
Como ele não basta nos caminhos de Israel, Deus confirma o seu reino. Bendito do Senhor, Josafá tira os lugares altos e os postes ídolos e procura com muita fidelidade e zelo fazer penetrar no espírito do povo o verdadeiro conhecimento do eterno Deus. O Senhor protege-o, livrando-o de guerras, e alguns povos são-lhe tributários por causa do seu poder. Sob variadíssimos aspectos, é um quadro mais belo do que tudo o que temos visto até aqui na história dos reis. Mas esta prosperidade é como uma armadilha, trazendo os mais amargos frutos quando a real piedade do rei lhe não faz contrapeso. A prosperidade com que Deus o tinha abençoado, em consequência da sua fidelidade, mostrava que valia a pena aliar-se com ele, tornando-se, deste modo, mais difícil um ataque. Por seu lado, Josafá, sentindo-se à vontade, alia-se e faz aliança com Israel. A sua prosperidade põe-no em condições de o fazer num pé que torna a aliança honrosa. O coração humano, quando não é guardado por Deus, pode atuar generosamente acerca de um mal que não teme, mas isso não é amor. Aparentemente, Josafá é fiel ao Senhor, mas a indignação do Senhor pesa sobre ele. Todavia, entrando em casa, o rei ocupa-se a reconduzir o povo ao temor de Deus e a fazer executar o julgamento e a justiça em Israel. Mas vem a guerra. Já não podia ter a bênção sem mistura, tratando com Deus apenas, sem a provação. A intervenção do inimigo era agora necessária para o seu bem, segundo o governo de Deus, embora na provação, porque passa, ele seja plenamente abençoado. A sua piedade era real e a provação bem o demonstra. Apela para as relações de Deus com Abraão e para as suas promessas a Salomão, quando este construiu a casa. Josafá tem também conhecimento das relações em que os seus inimigos se encontravam com Israel, do ponto de vista dos caminhos de Deus. Note o capítulo 20, versículos 10 e 11. Deus responde-lhe, e o rei encoraja Israel, reconhecendo a voz dos profetas e celebrando os louvores de Deus antes de a bênção chegar, cantando pela fé que a sua benignidade dura para sempre. Deus atende abundantemente a sua oração. Israel, cujos inimigos se destruíram uns aos outros, não tem senão que ajuntar o despojo. Deus dá descanso ao rei e o reino está tranquilo. Todavia, se Josafá já se não alia com o rei de Israel para fazer a guerra, une-se com ele para fins comerciais, mas Deus detém as suas iniciativas. Apesar de algumas faltas, o caráter de Josafá é belo e refresca o espírito. Porém, em breve, os tristes frutos da sua aliança com Acabe amadurecem e arrastam Judá para a miséria. Jorão, seu filho, genro de Acabe, anda nos caminhos dos reis de Israel. Edom revolta-se e Líbna, cidade de Judá, faz o mesmo. O rei estabelece lugares altos e obriga Judá a adorar ali. Mas o juízo de Deus não tarda a revelar-se. O profeta que Deus tinha suscitado como testemunha contra os pecados da casa de Acabe previu os seus frutos em Judá. Alguém leva ao rei um escrito da parte de Elias que o ameaça com terríveis juízos de Deus. Judá é também atacada pelos seus inimigos, que o saqueiam, devastam mesmo a casa do rei e matam todos os seus filhos, exceto um.
Isto vinha como castigo da parte de Deus. E o seu governo, que nós vemos aqui, porque Deus governa aqueles que estão em aliança com Ele, aqueles que são a sua casa. Por isso, é o governo de Deus que vemos aqui. Finalmente, o rei morre, conforme a predição de Elias. Desgraças sobre desgraças se abatem sobre Judá após esta aliança com a família de Acabe. Aliar-se com o que pretende ser de Deus e ter a sua religião sem que seja verdade é-lhe insuportável. Isto é insuportável para Deus. O único filho que restava a Jorão é morto por Jeú como participante da iniquidade da família de Acabe. Atália, igualmente ímpia, apodera-se do governo, matando toda a descendência real, exceto um filho que Deus, na sua graça, preservou, porque não queria que a lâmpada de Davi fosse apagada em Jerusalém, embora castigasse a sua família. A irmã de Acasias, mulher do sumo sacerdote, guarda o protegido de Deus, que fica escondido durante 6 anos na sua casa. Tudo estava muito embaixo, e aparentemente era o fim da casa de Davi, mas a fidelidade de Deus nunca falta, e embora a força da realeza esteja absolutamente destruída e a família de Davi posta de lado, Deus suscita, na pessoa do sumo sacerdote, um homem de fé, para tudo reanimar. O castigo de Deus era completo. Toda a ordem da realeza tinha sido derrubada pelos julgamentos. Restava apenas a fidelidade de Deus. O homem estava julgado e já não havia nenhum meio para que ele se reerguesse. Mas Deus tem tudo à sua disposição, o coração de Josafá e a fé de Joiada. Este toma as medidas necessárias e o rei é estabelecido no trono. E, como vimos já, o rei ordena tudo o que concerne ao restabelecimento da ordem na casa de Deus. Quantas vezes a energia da fé pode estabelecer, por assim dizer, um reino e faltar, ao mesmo tempo, a manutenção do dever corrente daqueles que se ocupam do serviço de Deus? Fiel no início do seu reinado, Joás anda mais pela fé de Joiada do que pela sua própria. E, após a morte do sumo sacerdote, apoiando-se nos príncipes de Judá, serve os ídolos e vai ao ponto de matar o filho de Joiada, por meio da qual o Espírito Santo o tinha advertido. Joás, abandonado de Deus, é abatido pelos sírios, cai gravemente doente e é finalmente morto pelos seus próprios servos. Em toda esta história, é preciso notar o governo imediato de um Deus de justiça, desempenhando essa função, porque aqueles que julgavam estavam perto de Deus. Amazias anda até um certo ponto com Deus, mas em fraqueza e passo vacilante. Apoia-se no braço da carne. Escuta, porém, o profeta do Senhor, o que lhe evita uma derrota. Todavia, as cidades de Judá sofrem as consequências do seu mau proceder e são saqueadas pelo exército de Israel, que Amazias despediu. Exaltado pela vitória alcançada sobre Edom, Amazias toma os deuses de Seir, que não tinham podido defender o seu próprio povo, prostra-se diante deles e queima-lhes incenso, e recusa escutar o profeta que o repreende. Mas o orgulho vai sempre à frente da queda e o espírito arrogante é à frente do esmagamento. Amazias, fazendo a guerra contra Israel, é vergonhosamente batido e feito prisioneiro.
e até Jerusalém é devastada. É preciso notar, nesta parte da história, a bondade do Senhor que intervém continuamente por meio de profetas, que suscita para advertirem os reis e o povo. Uzias, seu filho, anda durante muito tempo com o Senhor e prospera. O poder de Judá estende-se e os projetos de Uzias triunfam em toda a linha. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Note o capítulo 26, versículo 16. Arroga-se a função de sacerdote e é ferido de lepra pela mão de Deus. Entramos aqui num período em que Israel nos dá vivas luzes acerca do estado espiritual do povo. Esse estado revelou-se já em parte sobre o reinado de Joás, que, logo que dá ouvidos aos príncipes, cai na idolatria. Mas, lendo os 2 primeiros capítulos de Isaías, ou ainda o profeta Oséias, ver-se-á qual era o horrível estado do povo e a grandeza da paciência de Deus e de que maneira a iniquidade e os ídolos poluíam e invadiam por toda parte, quando o rei não era fiel e enérgico. Vemos também que Isaías, após ter apontado o mal e o consequente julgamento, introduz a promessa da bênção dos últimos dias e do Messias. Desde os primeiros capítulos, ele mostra o estado do povo, assim como a bênção dos últimos dias. A casa de Davi não é julgado senão no capítulo 7, e é lá que o Messias, filho da Virgem, é anunciado como sendo o recurso e o meio de libertação e de graça, segundo os desígnios de Deus. O resto dos escritos deste profeta dá-nos toda a história do povo, do ponto de vista de Deus e das nações em relação com Israel, até ao cumprimento, no fim dos tempos, da plena bênção em Cristo. Dá também o julgamento do pecado de Israel acerca do eterno Deus. Note o capítulo 40 ao capítulo 48, e acerca de Cristo, no capítulo 49 até o capítulo 57. Jotão, filho de Uzias, anda em integridade e evita o pecado de seu pai, mas o povo corrompe-se sempre mais e mais. No entanto, a fidelidade de Jotão atrai sobre si a bênção e a prosperidade, porque é sempre o estado do rei que é objeto do julgamento de Deus. O povo, como tal considerado, e como temos visto, tinha já falhado muito tempo antes. O reinado de Acás faz época, dedica-se à idolatria e abandona inteiramente o eterno Deus. E quanto mais repreendido é por Deus, mais peca contra ele. Por isso, é entregue nas mãos dos sírios e nas mãos de Peca, rei de Israel. Neste último caso, no entanto, Deus intervém para poupar ao menos os cativos. Os edomitas, em seguida, os filisteus invadiram Judá. Toda esta tribulação leva Acás a procurar socorro junto do rei da Síria, o que não lhe traz senão uma angústia ainda maior. Compare Isaías capítulo 7, versículo 17, capítulo 8, versículo 7, e veja também Oséias, capítulo 5, versículos 13 a 15. Se a piedade se não transmite de pai para filho, a graça pode agir no coração e dirigir os passos de um homem que teve o pior dos pais. É o que sucede ao filho de Acás. Ezequias mostra, ao procurar a glória do seu Deus, uma fé e uma energia notável. Em melhores dias do reino, a verdadeira piedade e a obra da justiça tinham brilhado em Josafá.
Ezequias mostra agora uma grande energia de fé e encontraremos um Josias, um profundo respeito pelas Escrituras, pelo livro da lei. Recordo aqui o grande princípio cujos efeitos o ouvinte notará no livro que agora estudamos. O governo de Deus faz levar a cada ato as suas consequências imediatas, e este governo refere-se sempre ao comportamento do rei, mas, apesar de alguns avivamentos e de algumas restaurações operadas pela graça, o povo, tendo se corrompido completamente, e a realeza que só o conduziu aos seus deveres, não responderam à glória de Deus. E, enfim, tendo sido violado o juramento prestado em nome do eterno Deus, a taça do pecado transborda, o julgamento de Israel chega e os tempos dos gentios começam. Ezequias reconhecia o estado de pecado em que Israel se encontrava e compromete-o a purificar-se. Um verdadeiro culto impressionante no seu caráter. Note o capítulo 29, dos versículos 25 a 29. Então, ali, um verdadeiro culto impressionante no seu caráter é restabelecido e o serviço da casa do Senhor é regulamentada. O zelo de Ezequias abrange todo Israel e envia cartas que, embora a maior parte ameaça, melhor dizendo, embora a maior parte escarneça destas cartas, conduzem muitas almas sérias ao culto do eterno Deus em Jerusalém. Se as coisas não são perfeitamente restabelecidas no seu conjunto, há, pelo menos, para o fiel, algo de que se alegrar nos caminhos de Deus, por toda parte onde a fé opera e onde um coração sincero procura glorificar a Deus. Deus perdoa o que faltava à purificação exigida para poderem participar no serviço do santuário e o pedido de bênção, subindo até a morada de Deus, é atendido. Fortalecido por esta comunhão com o Senhor, todo o povo ali presente vai e destrói os altares e os ídolos, não só na Judéia, mas também em Efraim e Manassés. O estado de desordem em Israel dá, da parte de Deus, uma ocasião para o exercício da fidelidade e para a manifestação de dedicação do seu povo. A abundância e a bênção encontram-se em Judá, e a casa do Senhor Deus é cheia das provas da sua bondade, trazidas, conforme os mandamentos da lei, por corações reconhecidos. Mesmo nas cidades sacerdotais, tudo é posto em ordem, segundo a lei, e tudo prospera. Deus responde plenamente à fé do rei, mas a iniquidade dos corações não muda nada. E os caminhos de Deus em julgamento começam a manifestar-se de maneira a fazerem ver que, nos meios dos seus julgamentos e no auge do poder do inimigo, a semente fiel de Davi será o recurso infalível do seu povo. É a lição que nos dá o capítulo 32. Este homem é a paz do povo quando o assírio entra no país. Veja-se em Isaías capítulo 8 a entrada do assírio no país, chamado já a terra de Emanuel pela revelação profética do nascimento do filho da Virgem, revelação dirigida ao rei infiel, a Acás. Veja-se ainda, nesse mesmo capítulo, a revelação da terrível angústia do povo, sendo a lei selada e confiada ao remanescente que havia de seguir Cristo como profeta, até que o povo reconhecesse que o Filho lhe tinha nascido. Veja-se também
no capítulo 22 do mesmo profeta, o julgamento pronunciado pelo Espírito Santo sobre o estado moral do povo, por ocasião dos acontecimentos mencionados em 2 Crônicas, capítulo 32, o próprio Ezequias não tributou ao Senhor em razão do benefício que tinha recebido e o seu coração exaltou-se. Todavia, como depois se humilhou, foi-lhe concedido ver a paz de Jerusalém durante a sua vida. Manassés, seu filho, apesar das advertências dos profetas, mergulhou na iniquidade, fazendo assim vir sobre si próprio e mais tarde sobre todo Israel a desolação e a ruína. Porém, embora culpável de iniquidades que Deus não poderia esquecer, o seu arrependimento pessoal no cativeiro valeu-lhe, pela bondade de Deus, a restauração pessoal e a paz, e após o seu regresso a Jerusalém, atua fielmente e mostra-se zeloso pela glória de Deus. O tempo do julgamento de Judá não era ainda chegado. O seu filho Amon segue-o na sua iniquidade, mas não no arrependimento, e perece às mãos dos seus próprios servos. Encontramos em Josias um coração terno, submetido à palavra de Deus, uma consciência que tem em conta os pensamentos e a vontade de Deus. Somente no fim teve demasiada confiança no efeito desse comportamento para assegurar a bênção da parte de Deus, sem a posse de uma fé que dê o conhecimento dos seus caminhos, os caminhos de Deus, para compreender a posição do povo de Deus. Note o capítulo 35, versículos 20 a 25. No entanto, Deus serve-se desta confiança para retirar Josias de vista, ou melhor dizendo, da vista do mal que preparava, de diante dos julgamentos que deviam abater-se sobre Judá e cujo conhecimento deveria ter dado mais humildade à sua vida. Aos 16 anos, começa pela graça de Deus a procurar o Senhor e aos 20 anos tinha adquirido a força moral necessária para atuar com energia contra a idolatria, que destruiu até ao país de Naftali. Se vê aqui como a graça soberana intervém, porque tanto Ezequias como Josias eram filhos de pais excessivamente maus. Tendo expurgado o país da idolatria, Josias começa a reparar o templo, e é lá que é encontrado o livro da lei. A consciência do rei e o seu coração também submetem-se à autoridade da palavra do seu Deus. Procura o testemunho profético de Deus a respeito do estado espiritual de Israel, e Deus revela-lhe, por meio de Hulda, o juízo que ia abater-se sobre o povo, mas anuncia-lhe ao mesmo tempo que os seus olhos não veriam esse mal. Esta comunicação deveria tê-lo feito andar com menos precipitação e com um coração mais exercitado quando se declarou contra o faraó. O sentimento de que um julgamento merecido deveria abater-se sobre esse povo e os seus pecados eram irremediáveis, embora o próprio rei fosse poupado, deveria tê-lo impedido de se levantar contra o faraó quando este o não atacava e o aconselhava mesmo a abster-se, mas não escutou a palavra de Neco e perdeu-se por causa de uma ousadia que não era segundo Deus. A sua morte abriu as comportas à aflição de Judá e de Jerusalém, que tinham sido abandonadas por seu intermédio. Tinham servido o Senhor todos os dias de Josias e tinham sido abençoados. Além disso, tinham posto luto pela sua morte. Jeremias, isto é, o Espírito de Deus, por intermédio do profeta Jeremias, fazendo lamentações sobre o último rei ao qual foi dado manter as relações de Deus com seu povo, chorava por causa da ruína
e da desolação que o pecado deveria trazer sobre o querido rebanho do Senhor, sobre a vinha que o Senhor tinha plantado de excelentes cepas. Fosse qual fosse a fidelidade de Josias, ela não mudou o coração do povo. Veja Jeremias capítulo 3, versículo 10. A fé de Josias atuava e dominava aquele estado de coisa, pois, como dissemos já, a bênção dependia do comportamento do rei. Mas a contracorrente tende sempre para a ruína e a rejeição do povo. Resta-nos dizer duas palavras acerca da Páscoa. Tudo é ordenado segundo a lei de Moisés e de Davi, e isto de uma maneira assaz notável. Parecia que a própria arca tinha sido mudada de lugar. Note o capítulo 35, versículo 3. Mas agora, estando a arca restabelecida no seu lugar de repouso, os levitas ocupam-se diligentemente do seu serviço e do que era necessário para que os sacerdotes também gozassem da festa. Note o capítulo 35, versículo 14. Estavam todos nos seus lugares, segundo a bênção de Israel no descanso de que tinha gozado sob Salomão. Os que ensinavam Israel já não levavam a arca, mas serviam a Deus e ao seu povo. Os cantores estavam também lá, segundo a sua ordem, de sorte que não tinha havido Páscoa semelhante desde os dias de Samuel. Era como que o último clarão da lâmpada que Deus tinha acendido na família de Davi, no meio do seu povo. Mas em breve se apagou, para deixar o mundo nas trevas dos gentios que não conheciam a Deus e aqueles que tinham sido seu povo, sob julgamento expresso na palavra de Lo-Ami, que significa não meu povo. Mas isto não era senão para dar, mais tarde, ocasião à manifestação da sua graça infinita para com as nações e da imensurável fidelidade de Deus para com Israel. É do ano desta Páscoa que Ezequiel data em sua profecia no capítulo 1, versículo 1, quando diz, no 30º ano. Mas por quê? Eu não saberia dizê-lo. Era este ano o do jubileu ou a própria Páscoa? Fazia época? Seria isto? Os reinados seguintes, poucas palavras exigem. O rei do Egito apodera-se do país e a iniquidade de Joaquim, que ele estabeleceu rei em Jerusalém, está longe de trazer uma restauração da parte de Deus. Um rei mais poderoso do que o rei do Egito, um rei por meio do qual Deus quis dar início à dominação dos gentios, sobe contra Jerusalém. Porém, embora tendo carregado Joaquim de cadeias, deixa-o terminar em Jerusalém o seu reinado e a sua vida. 3 anos depois, leva o seu filho cativo para a Babilônia. Zedequias, a quem ele fez jurar pelo eterno Deus, reconhecendo assim a autoridade desse nome sobre a sua consciência, mas mal sob este aspecto do que o próprio Nabucodonosor despreza o seu julgamento e o nome do Senhor. E é após um intervalo de vã resistência em que persevera, apesar do testemunho de Jeremias, cai nas mãos do rei de Nabucodonosor, que destrói completamente a cidade e o santuário, porque tanto o povo como os sacerdotes estavam profundamente corrompidos, desonravam o Senhor e desprezavam os seus profetas, de sorte que já não havia remédio, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Note o capítulo 36, versículo 21.
Triste e solene lição do pecado e da iniquidade do homem e do justo juízo de Deus. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. É isto que diz o profeta Amós, ou melhor dizendo, é isto que Deus diz pelo profeta Amós, em Amós capítulo 3, versículo 2. Todavia, nos seus juízos, Deus lembra-se da sua misericórdia e nos seus planos de graça já tinha preparado e até anunciado pelos seus profetas, e isto pelo seu nome, pelo nome de Deus, um instrumento para dar algum descanso ao seu povo. Após os 70 anos que Jeremias tinha anunciado como duração do cativeiro de Judá, o Senhor põe no espírito de Ciro proclamar alto que era o eterno Deus, o Deus dos céus, que lhe tinha dado todos os reinos da terra e que o tinha encarregado de lhe construir uma casa em Jerusalém, construir uma casa a Deus em Jerusalém. Convida o povo de Deus a dirigir-se lá, dizendo-lhe que o Senhor, seu Deus, seria com ele. Seria com o seu povo, com o povo de Israel, com o povo de Judá. Assim, é pela misericórdia, mas por uma misericórdia que reconhece que o poder está confiado às mãos dos gentios, que termina a história da queda de Israel, de um povo que tinha sido colocado nas circunstâncias mais favoráveis, de sorte que Deus podia dirigir-lhe a pergunta: que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Isaías capítulo 5, versículo 4. Deus já tinha perdoado uma vez a esse povo, e depois de ter deixado cair a arca do Senhor nas mãos do inimigo, e de Deus ter abandonado Siló, o lugar da sua morada, tinha sido restabelecido em bênção, mas restabelecido em vão. A longa paciência de Deus, os avivamentos que Deus lhes tinha concedido, o estabelecimento da família de Davi em graça, tudo tinha sido inútil. A vinha, porque eles eram homens, tinha produzido uvas selvagens. As suas vedações foram rompidas, foi devastada. Jerusalém cessou, de momento, de ser o trono do eterno Deus, e o governo e o poder sobre a terra foram confiados aos gentios.